Opa, você gosta de criptoativos? Já investe nesse setor ou então está pensando em investir em 2024? Então fica aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre como foi o ano de 2023. Vou deixar uma recomendação de um ativo que pode se valorizar bastante em 2024. Então fica comigo até o final do vídeo. Agora é para você que investe em criptoativos ou pensa em investir nesse mercado. E, bom, o cripto é um mercado com muito potencial, sempre foi muito pequeno, então ainda tem um potencial de crescimento muito grande. E depois de 2022, que foi o ano do bear market, que a gente viu inúmeras falências aí de empresas relacionadas ao setor, a própria FTX, uma das maiores exchanges do mundo. 2023, aqui esse ano, foi um ano onde criptoativos sofreu bastante escrutínio ali do regulador ao redor do globo. Então, muito por conta dessas falências multibilionárias no setor, o governo e os órgãos reguladores começaram a olhar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de afeto para esse setor, que é um setor bastante inovador, quase que experimental aqui dentro do mundo das finanças, que ainda está começando a trilhar seus primeiros passos aqui. Então, 2023 foi um ano de recuperação do mercado, onde o Bitcoin começou lá no começo do ano por volta ali dos 16 mil dólares e chegou fechando aqui o ano acima dos 40 mil dólares. Então, apesar de a gente falar que é um ano de recuperação, ainda não é um ano propriamente dito ali de bull market, essa recuperação aí teve um pouco mais de 150% aí de valorização do ativo principal do mercado, que é o próprio Bitcoin. Esse ano de 2023 ainda foi um ano muito focado no próprio Bitcoin, então as altcoins, que são as outras moedas, as outras criptomoedas do mercado menores que o Bitcoin no caso, elas ainda ficaram atrás do Bitcoin. No final do ano a gente viu um pequeno rally dessas altcoins, mas ainda muito focado no principal ativo, que é o Bitcoin, que ganhou muito destaque. Então, 2023, o ativo, o mercado de criptoativo ficou muito rodeado ali em volta dos fatores macroeconômicos globais, Então, muito se discutiu em torno ali da uma recessão global ou não, a economia americana, perdendo um pouco de força, a alta da taxa de juros, percorrendo ali, e agora se fala então da melhoria desse cenário, com uma possível um cenário de possível corte de juros em 2024. A gente já vai falar um pouquinho mais do que eu vejo para 2024 para esse mercado, mas ainda, o ano de 2023 foi muito, muito focado no Bitcoin, que é a principal índice ali do mercado, é quase, um grande benchmark do mercado de criptoativos para a gente. Então, apesar dessa recuperação ter se dado no Bitcoin, as altcoins ainda estão bastante baratas. Em 2024, o cenário pode mudar um pouco, A gente tem alguns fatores muito relevantes para acontecer em 2024. Eu tenho tudo para crer aqui que 2024 vai ser um ano ótimo para criptoativos, principalmente por 3 fatores, que são pontos pivotais desse mercado. Bom, como eu disse no começo desse vídeo aqui, o mercado de criptoativos ainda é um mercado pequeno se comparado com o mercado de capitais, mercados de títulos de créditos, por exemplo. É um mercado bastante marginalizado quando a gente olha nessa perspectiva. E ele tem tudo para crescer e para aumentar. A gente vê que as novas gerações, inclusive, gostam bem mais de criptoativos do que ativos tradicionais. Então, esse mercado é um mercado de extrema inovação e crescimento. No ano que vem, a gente tem uma coisa bastante importante que deve acontecer já no começo do ano, de 2024, que é a possível aprovação dos ETFs spot, ou seja, ETFs negociados no mercado à vista de Bitcoin lá na Bolsa Americana, no mercado americano. Então, apesar de aqui no Brasil já existir esse tipo de instrumento negociado em bolsa, nos Estados Unidos esse instrumento ele ainda não existe. Você tem apenas ETFs de futuros de Bitcoin, por exemplo. Então, o acesso a esse tipo de mercado ele ainda é bastante escasso, principalmente quando a gente olha dentro da perspectiva de fundos de investimento lá dentro dos Estados Unidos ou grandes investidores. Então, eles são restritos a operar no mercado de futuros, que você está comprando, na verdade, um contrato de Bitcoin e não o ativo inerente ali por trás daquele contrato, subjacente ali daquele contrato. Então, com isso, a gente deve ver uma migração de capital desses futuros para o mercado à vista, se esses ETFs forem aprovados. A gente tem grande convicção que isso deve acontecer em algum momento de 2024, muito provavelmente já em janeiro. E com isso, você vê uma entrada grande de dinheiro de capital mesmo, de institucional dentro desse mercado. Então isso pode alavancar bastante os preços do Bitcoin e, claro, uma sofisticação também do mercado institucional para outros criptoativos. Isso que a gente quer ver. Então acredito que moedas menores podem se beneficiar muito disso. O segundo evento bastante relevante em 2024, que deve acontecer por volta ali de abril, começo do segundo trimestre do ano, é o halving do Bitcoin.
O halving é um evento que acontece na blockchain do Bitcoin, onde a recompensa paga por bloco minerado pelos mineradores, ela é cortada pela metade, né? Esse evento ele acontece mais ou menos de cada 4 em 4 anos, né? E ele costuma ser um evento catalisador de preços dentro do mercado, né? Então, a ideia aqui é que a oferta de Bitcoins ela diminui pela metade, né? Então você tem cada vez menos Bitcoins sendo produzidos, né? Gerados. E com isso, né, como a demanda ela cresce ou se mantém a mesma, você tem uma apreciação do ativo, né? Então, isso costuma acontecer após halvings, né, como a gente já viu em ciclos passados, né? Então, esse halving a gente vai ver também acontecendo no ano que vem, o que pode ser outro evento catalisador que costuma puxar o preço do mercado de todos os criptoativos para cima. O terceiro, né, ponto importante que a gente falou já um pouquinho aqui atrás, é a volta, né, das baixas taxas de juros no mercado americano, né? Então, os economistas já preveem alguns cortes de juros da economia americana ainda em 2024, o que é extremamente positivo para mercados de risco, né? Então, se você provavelmente deve ter visto aqui outros analistas falando sobre esse aspecto, né, de maneira positiva, olhando aqui para frente, e muita gente deve ver isso acontecendo no mercado de criptoativos. Lembrando, né, o mercado de criptoativos é um mercado global. Os Estados Unidos, ele é o maior mercado do mundo, e a gente também deve ter uma melhora, não só no território americano, mas em outras geolocalizações, né, como possivelmente a Europa e a China, né? Então, a China também é um mercado bastante relevante, né, desse ponto de vista, e a gente vê um crescimento no impulso de crédito chinês que pode trazer mais liquidez para o sistema, né? Então, após, né, os impactos sofridos ali da pandemia, né, onde a gente viu uma secagem de liquidez muito forte depois da pandemia, agora a gente pode estar entrando num cenário ali, uns 2 anos mais ou menos, um ciclo de injeção de liquidez no sistema, justamente, né, para manter a economia em dia, digamos assim, né? Então, 2024, 2025 provavelmente são 2 anos muito bons para criptoativos, se tudo correr bem, né? Se a gente não entrar aqui, né, num colapso, alguma coisa muito risco de cauda. Falando aqui, né, dos melhores ativos que podem se beneficiar nesse cenário, obviamente, né, o Bitcoin é um deles, né? Não tem como a gente não falar dele, porque ele é, né, o protagonista de todo esse mercado, principalmente em 2024, né? Então vamos ter as aprovações dos ETFs, né, se possivelmente já em janeiro. A gente vai ver o halving do Bitcoin acontecendo, que é outro evento catalisador de preço a longo prazo, e também, né, obviamente, né, ele é a porta de entrada para o mercado quando a gente fala de criptoativos. Tem muita gente que associa, né, o mercado de criptoativos com o próprio Bitcoin. Então, ele deve ser um dos maiores beneficiados, obviamente, mas a gente tem que lembrar também que é um ativo bastante grande dentro do mercado de criptoativos, né? Hoje, por exemplo, o Bitcoin representa mais de 50% de todo o mercado de criptoativos, né? Então, se a gente pegar o valor de mercado do Bitcoin comparado com todas as outras criptomoedas, ele acaba sendo maior que o restante do mercado junto, né? Então, 2024 a gente deve ver moedas menores que têm um valor de mercado ainda bastante pequeno, tendo valorizações bastante expressivas, muito mais expressivas que o próprio Bitcoin. A minha recomendação aqui, né, para esse vídeo aqui, pensando em 2024, é sim uma blockchain, né, que hoje ela tem uma adoção bastante relevante, sofreu muito durante 2022 e ficou um pouquinho apagada até no começo de 2023 e voltou a crescer bastante mais da metade do ano para cá, que é a Solana. Solana, né, o token Sol, chegou, né, a ser desvalorizado muito, ainda está em patamares, né, digamos assim, descontados, se olhando da perspectiva da alta histórica para o ativo, né? Então ela tem um bom potencial de valorização, inclusive podendo até em 2024 passar, né, cunhar novas altas pro ativo, né, novas máximas para esse ativo. Então a nossa recomendação aqui, né, de início de ano de 2024 aqui, fica com Solana, que eu acredito que é um bom token para você capturar todo esse valor. Claro, né, lembrando, o mercado de criptoativos ele é bastante extenso, é um mercado onde você tem criações de novos tokens, novos projetos a todo momento, extremamente inovador. Então vale a pena você ficar de olho não só em Solana e Bitcoin, mas em todos os outros criptoativos. É por isso mesmo, né, deixei aqui um link aqui embaixo para vocês também, se vocês quiserem, né, conhecer a série aqui que estou capitaneando junto com os nossos especialistas, o Exponential Coins, onde a gente tem, obviamente, todos os tokens aí, todos os projetos de cripto que podem se valorizar não só em 2024, mas daqui para frente. Um feliz ano novo para vocês e um ótimo 2024.